Com certeza você já ouviu falar que não existe pecadinho nem pecadão, mas eu quero dizer uma coisa, existe sim e eu vou te provar agora. Para começar, todo pecado nos afasta de Deus, realmente, todo. Não importa se ele é pequeno ou grande, ele vai nos afastar de Deus. Mas esse negócio de dizer que não existe diferença entre pecadinho ou pecadão, nada mais é do que um engano. A Bíblia vai nos mostrar, tanto no Velho como no Novo Testamento, que existem sim diferença entre pecados e que muitos pecados são piores do que os outros, não só na sua essência, mas na sua consequência também. Vamos começar pelo Velho Testamento. Você vai ver na lei de Moisés que nós temos alguns pecados que a punição deles era a morte física. Por exemplo, na lei de Moisés, quando alguém matava outra pessoa, ela deveria pagar com a própria morte. Então isso mostra a consequência desse pecado. Mas agora outros pecados já não tinham uma consequência tão ruim. Muitos pecados, a consequência era somente aquele irmão ou aquela irmã se afastar do povo para fazer uma purificação de 7 dias, por exemplo, e ali ele seria purificado e poderia retornar para ter comunhão com o povo. Então, isso mostrava que havia sim diferença de níveis de pecado. Por exemplo, a blasfêmia, que os judeus falavam tanto que Jesus blasfemava, tal, por dizer o próprio Deus, por se dizer o próprio Deus. Mas esse pecado é de fato um pecado ruim mesmo. Jesus nos alerta sobre isso lá quando ele fala que nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque se nós pecarmos contra Jesus ou contra Deus, esse pecado será perdoado, mas ele diz que Deus não perdoaria o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então isso já nos mostra também no Novo Testamento que existe sim diferença. Ou quando, por exemplo, Jesus diz o seguinte, que aquele que escandalizar um dos pequeninos, aquele que for pedra de tropeço para um dos pequeninos é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue no mar. Por que Jesus falaria algo tão temeroso, tão difícil de ouvir? Porque de fato o pecado de ferir um pequenino para Deus é algo muito sério. E nós podemos ver as consequências do pecado não só nessas passagens que eu citei, mas na própria vida do rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi ele era um rei muito importante, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então isso mostra que Deus tinha até um certo apreço por Davi, um certo carinho por Davi. Nós podemos ver que Deus de fato tinha um carinho especial por Davi. Mas nós vemos que nem mesmo o Senhor deixou que ele sofresse a consequência do seu pecado. Então, quanto mais nós, vamos falar um pouco da consequência, então, do pecado de Davi. Davi cometeu um adultério e logo em seguida matou o homem, marido da mulher a qual ele adulterou. Olha que pecado terrível. Ele usou da sua autoridade de rei para cometer esse pecado. Mas Davi se arrependeu, é certo, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu. Vale lembrar que isso não isentou ele das consequências daquele pecado. Por mais que Deus o perdoou, e de fato Deus o perdoou, ele teve que pagar as consequências. E o que foram as consequências? Se nós lemos a história, nós vamos ver que Davi não apenas pagou com a morte, mas com a morte de 4 filhos e ainda uma filha sofrendo abuso. Olha que interessante. Primeiro, morre o filho de Davi com Batseba, a mulher a qual ele adulterou. Segundo, morre então o filho dele, Adonias, que teve relações com a própria irmã, que abusou da própria irmã, um ato terrível, que não era aprovado por Deus, mas então essa irmã teve que ficar triste e isolada por muito tempo. Por quê? Porque ela já não era mais virgem, ela foi abusada pelo próprio irmão. E Absalão, o irmão dessa irmã, pois Davi tinha cometido outro pecado, que era o fato dele ter muitas mulheres. Os reis não deveriam ter muitas mulheres, era uma das leis que Moisés tinha deixado, mas Davi já tinha cometido esse pecado também. Porém, Absalão vai lá e se vinga da irmã dele e mata o próprio irmão. Então, olha que bagunça, E logo depois, o Absalão causa uma revolta no reino e ele também é assassinado, por um ali dos comandantes de Davi.
E logo quando Davi já estava velho, um outro filho dele quer assumir o trono em seu lugar, mas o trono pertencia a Salomão. E esse irmão não respeita, esse filho, né, no caso, não respeita a decisão de Davi. Quando Davi deixa o trono na mão de Salomão, ele tenta de alguma maneira usurpar o trono de Salomão. Mas ao tentar fazer isso, Salomão então tem que matá-lo. Então olha quanto que Davi teve que pagar por causa de um pecado, dois no caso, né, o adultério e o assassinato. Então olha quanto é terrível, né, a consequência de um pecado. Então é impossível dizer que não há pecadinho e pecadão perante a Bíblia. Não existe um só versículo que dê uma base completa para isso. Uma coisa é certa, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas através de Cristo, né, nós estamos reconciliados com Deus. Então, o que acontece quando o cristão peca? Deus perdoa ele e ele fica isento da consequência do pecado? Não. Novamente, nós vemos no Novo Testamento também que alguns pecados são muito sérios. Por exemplo, quando um cristão ele rejeita a graça de Deus, quando alguém rejeita a graça de Cristo, a Bíblia nos mostra que essa pessoa é como se ela estivesse crucificando a Cristo novamente. Então, para essa pessoa, ela perde, por assim dizer, a chance dela ser salva, porque não tem como crucificar Cristo novamente. Ela está, de certa forma, blasfemando também contra Cristo. E outro caso também que nós vemos na palavra é que lá nas cartas de João, ele vai dizer que por alguns tipos de pecado nós não devemos nem orar, mas por alguns irmãos que caíram nós devemos orar e eles serão restituídos. Mas para que a gente conclua esse entendimento, eu quero dizer que Deus ele é justo e fiel e ele perdoa sim os seus pecados, mas isso não te livra de algumas consequências. Talvez o Senhor, por sua misericórdia, e Ele é misericordioso, Ele te livre de grandes consequências. Nós já vimos muitas histórias de pessoas que eram envolvidas com tráfico, né? Sabe aqueles testemunhos, eram envolvidos com tráfico, chegou a matar, chegou a roubar, nunca foi preso, se converteu e hoje prega o Evangelho. Isso pode acontecer, Deus pode livrar essa pessoa de talvez ter que pagar fisicamente com os atos dela. Mas quando se trata de uma pessoa que já conhece a Cristo e já vive, por assim dizer, o Evangelho, a consequência pode ser mais complicada, né? Como o caso dos fariseus, que eles tinham todo o conhecimento da lei e mesmo assim viviam em pecado. Então ali você pode ver que a punição, né, para o pecado dos fariseus era muito grande. Então eu quero trazer todos esses argumentos de uma forma resumida, né? Se você quiser, a gente pode fazer um estudo mais profundo sobre esse assunto, mas para você entender que há sim diferença. Então, quando você é perdoado por Deus, ele joga assim sua lembrança do seu pecado no mar do esquecimento, ele se esquece do que você fez. Só que a consequência terrena ela pode sim existir. Por exemplo, se você mentiu, você mentiu para sua mãe, você vai ter a consequência de ter que responder a ela, de ter que pedir perdão para ela, e às vezes o seu pecado já gerou outras consequências maiores. Se você adulterou, ou se você brigou com alguém, ou então se você xingou alguém, ou então se você chegou até a matar alguém, você vai ter que colher aquelas consequências, talvez até no sentido de prisão. Nós vemos mesmo aqui no Brasil muitos casos de pastores que estão aparecendo aí, né, na mídia, que abusaram de fiéis. Eles vão ter que pagar com a consequência. Eles vão ser perdoados por Deus? Se houver um verdadeiro arrependimento, é óbvio que vão. Mas, vale lembrar, eles não vão se livrar das consequências naturais daquele pecado, que pode ser a perda ali da credibilidade, a perda do ministério, a perda talvez até da família, de certa forma. E até mesmo a prisão, em alguns casos. Então, todo pecado, gente, gera consequências. A palavra de Deus diz também no livro de Tiago o seguinte, que o pecado, quando consumado, ele gera a morte. Então, às vezes, você está gerando pecados, está consumando pecados na sua vida, que talvez não estão gerando uma morte física, uma morte natural, mas pode estar gerando morte espiritual na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E isso é muito sério. Então, se atente a essa mensagem. Não brinque com o pecado, seja pecado pequeno ou grande. Seja um pecado que você acha que é pequeno e que talvez para Deus possa ser grande. Porque muitas coisas que para os homens é pequeno, às vezes para Deus é grande. Muitas coisas que aqui são os primeiros, lá pode ser o último também. Então se atente a isso. Se atente ao amor, ao Evangelho de Cristo.
busque confessar seus pecados, pois Ele é fiel e justo para te perdoar. Procure pessoas para você confessar também. É bíblico você procurar um irmão, ou se você é uma irmã que está assistindo, procurar uma irmã, né? Ou um pastor, uma pastora, não sei, um líder, para você confessar o seu pecado e para você buscar a ajuda daquela pessoa. Isso é bíblico, gente. Nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos ter essa humildade entre nós de um ajudar o outro. Ninguém vai para frente sozinho, nós somos um corpo. Então, se inscreva nesse canal se você gostou dessa mensagem, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer um estudo mais completo ou se você tem outras ideias sobre algum assunto que você queira que a gente trate aqui nesse canal, pode deixar aí nos comentários. Não deixe de se inscrever e até a próxima.